Você pode abrir comigo, não sei se você trouxe a palavra, mas uma meditação que nós vamos fazer hoje está no livro de Marcos, capítulo 5. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Se você não tem a Bíblia, vamos orar mais uma vez para que o Senhor dirija a nossa pregação. Ó Deus poderoso, maravilhoso, magnífico Senhor, nós te glorificamos nesta noite porque sentimos o mover em nossos corações, o tocar do Teu Espírito em nossas vidas. E nesta hora não temos palavras para agradecer tudo o que Tens feito por cada um de nós. O Teu cuidado, a Tua proteção, nos trazendo hoje aqui para ouvirmos a Tua palavra, para Te glorificarmos, Te adorarmos e louvarmos o Teu santo nome. Que mais uma vez Tu estejas aqui presente, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito nos dirija e coloque em nossa boca as Tuas palavras, as Tuas promessas, os Teus milagres. Em nome de Jesus é o que pedimos e já agradecemos. Aleluia. Amém. Deus seja glorificado nesta hora. Queridos, no livro de Marcos, capítulo 5, existe uma história, e é uma história poderosa da manifestação do poder do Espírito Santo através de Cristo Jesus. Nós vemos Jesus em um barco, descendo na margem do mar, e juntando-se a ele uma multidão que o acompanhava para receber milagres, para receber cura. E essa multidão que cercava Jesus não deixava ele passar para lado nenhum. Ele tentava desviar para chegar até o seu propósito, o seu fim, que ele havia tido naquele momento que ele estava descendo do barco. Mas a Bíblia diz que no meio daquela multidão que ele tentava andar e a multidão não permitia, o rodeava porque queriam favor do Senhor, do Messias, que estavam ouvindo falar há muito tempo que era o Messias que curava, fazia o bem, operava milagres. E então no meio daquela multidão se achega a Jesus um homem em desespero, e a palavra diz que ele se joga aos pés do Mestre e diz: Senhor Jesus, eu te peço, eu tenho uma filha que está morrendo, enferma, e eu te peço, vá até lá, ergue as tuas mãos, ore para que ela sare e viva. Eu imagino aquele pai, o desespero que não estava, sua filha morrendo. Mas Jairo, este homem que acabara de se lançar aos pés do Mestre, era um homem, um dos principais da sinagoga, a palavra diz, e que ele era um homem que tinha uma vida muito confortável, era um homem que possuía muito dinheiro. Ele tinha tudo, ele tinha servos, ele tinha uma casa muito bonita, ele tinha, como nós podemos dizer, naquele tempo, um camelo de 2 corcovas, macias, de último tipo, talvez. Mas era um homem que ele tinha as coisas que hoje em dia nós consideramos uma pessoa abastada, que tem dinheiro e que na conta do seu banco ele tem uma poupança bastante gorda. Jairo era assim, era um homem com uma condição financeira elevada. Era um homem que tinha do bom e do melhor, mas ele não conseguia, através do seu dinheiro, comprar a cura para sua filha. A palavra diz ainda que ele tinha muitos empregados, e no momento em que ele está ali clamando ao Messias, porque ele tentava de tudo e nada dava certo, eu não sei se de repente Jairo não tentou levar a sua filha para uma clínica particular, para fazer um tratamento, talvez dos não convencionais, mas nada estava dando certo, a menina continuava doente e estava à beira da morte. Enquanto ele falava com Cristo, a palavra diz mais à frente, estando ele falando, chegaram alguns servos seus e disseram: Jairo, não enfades mais o Mestre, a menina acabou de morrer, não tem mais o que fazer pela sua filha, Jairo. E quando Jairo ouviu aquelas palavras, porque imediatamente ele estava ali aos pés do Senhor pedindo o favor do Messias, e no mesmo momento em que ele se ergue, já vem os seus servos anunciando que a filha está morta, acabara de morrer. Eu imagino a dor no coração daquele homem. E eu imagino também Cristo olhando para o Jairo e sentindo o que Jairo estava sentindo. Eu imagino Cristo entristecido. Eu imagino Cristo sentindo em seu coração a dor que aquele pai estava sentindo ao acabar de perder a sua filha. E sabe o que é interessante? É que quando nós vemos Jesus, a atitude de Cristo, ele não julga, ele
Ele não tenta entender as coisas com os olhos humanos. Ele enxerga além com os olhos da fé. E nós vemos Cristo olhando para o seu querido Filho, vendo a fé que aquele homem tinha em seu coração, mas ao mesmo tempo sem entender o que estava acontecendo, porque ele tinha tanta fé em Cristo e ao mesmo tempo a sua filha acabara de morrer. O que lhe restava? Jesus apenas pega na mão de Jairo, olha nos olhos de Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Essa palavra ecoa aos nossos corações essa noite, no meu coração principalmente. Quando nós ouvimos Cristo dizer: não temas, crê somente. Eu imagino também Jairo ao ouvir aquilo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Foi levado por Cristo Jesus junto com Pedro, Tiago e João até a sua casa. E ao chegarem lá, Jairo ainda sem entender, Jesus avista aquelas pessoas pranteando a menina morta, chorando, soluçando. E Jesus, ao olhar aquelas pessoas tristes, ele diz a todas elas: por que vocês choram? Ela não está morta, ela apenas dorme. A Bíblia relata que algumas pessoas que estavam ali, ao ouvirem Cristo dizer aquilo, começaram a debochar, achando que ele estava louco. Como? A menina estava gelada, já estava com a rigidez de morte. Como ele vem dizer que ela está dormindo? Então Cristo adentra o recinto onde está a menina e seus pais. Ele vê, ele olha e já não enxerga mais o mundo natural. Cristo, ele olha além, ele enxerga com os olhos da fé. E sabe, queridos, quando nós enxergamos com os olhos da fé, nós enxergamos com os olhos de Deus. Deus nos enxerga assim, e ele enxerga toda e qualquer circunstância, toda e qualquer provação com os olhos da fé. E Jesus, ele é capaz de confundir a incredulidade daqueles que supunham que a morte é suprema. Ele consegue confundir a incredulidade das pessoas que achavam que o fim de tudo era a morte. E aquela menina estava morta. E ao chegar então no quarto daquela menina, Jairo, com uma dor profunda em seu coração, sem entender o porquê que Jesus estava ali agora, porque ela acabara de morrer, mas o seu coração ainda ardia, pulsava a fé no Deus Todo-Poderoso. Jesus toma a mão daquela criança e declara, no mundo espiritual, Talita Cumi, que significa: menina, levanta-te. A palavra diz que ela saltou, que ela deu um pulo de onde estava, deitada, inerte, e começou a andar pelo quarto. Uma menina de 12 anos. E sabe, queridos, quando nós enxergamos isso, quando nós vemos que naquele tempo Jesus fez um morto ressuscitar, muitos de nós começam a pensar que nos nossos tempos isso é impossível, porque nós não temos talvez a mesma intimidade que o povo do passado tinha com o Senhor. Talvez, com certeza, o nosso pecado tem nos separado do sobrenatural de Deus. Mas quando a fé rompe os limites do natural, isso é possível ainda. Quando a fé rompe os limites do humano, quando os nossos olhos enxergam o que os olhos de Deus enxergam no mundo espiritual, nós podemos romper em fé. E sabe, a única coisa que nós temos total controle é o quanto nós vamos ter fé, é o quanto nós vamos confiar em Deus. Nada mais o ser humano controla. Você não pode controlar nada, a vida, a morte, nada. Mas você pode controlar o quanto você quer confiar em Deus, o quanto a sua fé irá crescer em Deus, como você vai romper em fé as coisas físicas e enxergar com os olhos espirituais. Quando Jesus, ele dá a mão para aquela criança gelada e morta, ele está ali abrindo a boca e liberando vida. E nós, queridos, nós temos aberto a nossa boca e liberado vida. Nós temos liberado vida
vida de abençoarmos, de transformarmos talvez o que está morto hoje, a nossa fé, o nosso amor para com o nosso próximo, o nosso respeito para com o próximo. Será que isso não está morto em nós hoje? Jesus, ele veio ressuscitar aquela menina. A Bíblia diz que ele pediu para que não contassem aquele milagre, porque Deus tinha um propósito com aquela casa, com aquelas pessoas. E sabe, queridos, muitos milagres o Senhor tem feito, mas é uma pena que muitos ainda não tenham ouvido desses milagres. Mas Deus tem feito coisas tremendas. Há pouco tempo nós podemos testemunhar através de uma irmã falar contigo. Eu quero te contar o que Deus fez através do seu louvor. E um amém, irmã. Deus seja louvado. Eu fui diagnosticada com um câncer grave, maligno, no meu olho esquerdo. Eu comecei a ter alguns problemas de visão, muita dor de cabeça, lacrimejava muito, e procurei um auxílio, um médico. E eles pediram alguns exames, e eu comecei a fazer esses exames. E sabe, irmã, lá em casa só sou eu da igreja. E os meus netos, meus filhos, eles ainda não acreditam em Deus, eles são céticos. Mas eu disse que um dia eles vão ver o agir de Deus na vida deles. E aconteceu que, ao receber os meus exames, eu tive um mau prognóstico. O meu diagnóstico era um câncer maligno no meu globo ocular. E os médicos disseram que nem operação poderia fazer, nada mais poderia fazer, porque já havia liberado metástase pelo organismo. Ou seja, irmã, o médico me mandou para casa para morrer. E quando a minha família descobriu, eles começaram a blasfemar contra Deus. Que Deus é esse, vó? Que Deus é esse, mãe? Que você serve a vida inteira e quando você vai fazer um exame, dá que o seu câncer é maligno e ainda você está com metástase, então ele vai entregar para a morte, é isso? Esse é o seu Deus, é isso que ele faz? E ela começou então a orar, pedir para Deus, ó Senhor, mostre que Tu és o meu Deus e que Tu existes, para que eles vejam Deus através de mim, do meu testemunho. E a irmã disse que todas as tardes, quando dava um programa na Rádio Novo Tempo lá em Curitiba, ela disse que eles colocavam uma música do meu CD, um álbum, né? Toque de Poder. E essa música, ela disse que todas as vezes que tocava, ela se ajoelhava na sala e botava a mão no seu olho e pedia que o toque do Espírito, o toque de Deus, viesse trazendo cura, viesse trazer um milagre na sua vida. Ela disse que fez isso durante 5 dias. E ela falou que no 5º dia que ela estava ajoelhada, no momento em que estava dando a canção e ela tocava o seu olho, ela começou a sentir um sono muito profundo. Ela se assentou, então se recostou no sofá da sua sala e ali sobre as almofadas ela adormeceu. E ao adormecer, ela disse que passou o tempo tão rápido, 3 horas. Ela dormiu e quando ela acordou, ela foi olhar no relógio. Passaram 3 horas, meu Senhor, como pode? Isso nunca aconteceu. E ela disse que sentiu o rosto umedecido, molhado, e saiu correndo para ver o que estava acontecendo no seu olho. Ela foi olhar no espelho do seu banheiro e ela conta que algo tremendo aconteceu naquela hora. Ela, quando se chegou ao espelho, ela fala que a glândula lacrimal dela estava dilatada. Ela disse que podia passar um objeto de tão dilatada que estava. Ela disse que nunca tinha visto uma coisa assim na vida dela. Ela se assustou momentaneamente, mas ela voltou para a sala e quando ela chegou à sala, ela viu sobre a almofada um tumor arroxado, com bastante líquidos e sangue, inclusive, sobre a almofada da sala. Quando ela teve aquela visão, ela viu aquilo. Ela conta que ela caiu de joelhos e começou a agradecer a Deus. Ela tinha certeza que aquele era o câncer que estava trazendo aquela doença maligna sobre a sua vida. E que Deus havia ouvido a sua súplica e o seu clamor. Ela tinha certeza da cura, do milagre de Deus. Ela começou então a fazer novos exames. E todos eles, queridos, deu negativo, que ela não tinha mais câncer. Ela não tinha mais metástase. Ela estava curada em nome de Jesus. E todos os seus filhos e netos viram o poder manifesto do Senhor Jesus. E ela me contou aquilo com lágrimas nos olhos. E hoje muitos dos seus queridos já fazem parte da grande família de Jesus, da nossa grande família de Deus aqui na terra.
passaram a crer no Senhor, no Deus de milagres. E milagres como este, queridos, estão crescendo cada vez mais. Mas muitas vezes não chega até nós esses relatos. Mas Deus continua curando. Deus continua operando mediante a sua e a minha fé. E quando Ele cura, queridos, Ele realiza uma obra completa. De cura física, de cura espiritual. Ele transforma você. Ele transforma aquele que estava doente, que estava enfermo, em um novo ser, em uma nova criatura. E Deus pode fazer um milagre hoje na sua e na minha vida. Quando nós estávamos falando em oração e a Luana comentou que Deus precisa nos trazer ao nosso coração e à nossa mente a nossa dependência nele e também quebrar a nossa autossuficiência e a partir daí começarmos a orar realmente e amar aqueles que nos rodeiam, aqueles que precisam de intercessão, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de milagres. Quando a igreja, enfim, sentir esse anseio, essa fome por Deus, essa busca incessante pelo Espírito Santo, eu creio que não serão milagres contados aqui e ali, mas serão inúmeros milagres e a obra do Senhor crescerá como nunca nesses últimos dias. E muitos entrarão por esta porta e ali estarão ajoelhados, clamando para que o Deus que operou milagres aqui também opere em suas vidas. Queridos, Jairo era um homem que creu em todo o seu coração. A palavra do Senhor, ela diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu gostaria de pedir aqui auxílio para a Jenny e para a Cris. Me ajudem a dar um grãozinho para cada um, se possível. Porque é um grão tão pequeno e eu fico pensando, Senhor, se nós tivermos um grão do tamanho, a nossa fé do tamanho desse grãozinho, nós podemos mandar que o monte se lance ao mar, nós podemos fazer com que mortos ressuscitem, nós podemos fazer com que pessoas sejam curadas, cegos, mudos, surdos, coxos, paraplégicos, pessoas enfermas, com doenças que não têm mais cura, mas que somente através da nossa fé nós poderemos mover o coração de Deus a favor dessas pessoas. Eu fico imaginando como estamos longe de ter essa fé. E olha o tamanho desse grãozinho, dessa sementinha. Eu imagino que se nós rompermos em fé, queridos, do tamanho desse grão, nós podemos operar em nome de Cristo Jesus essas maravilhas, esses milagres. E sabe, eu estava esses dias no Facebook e eu fui impactada por uma história muito triste de uma criança, que o nome dela é Sofia. É um bebê de 5 mesinhos. E ela nunca saiu do hospital desde que nasceu, porque ela nasceu com um problema multivisceral. Na verdade, vários órgãos são falidos, é falência de vários órgãos. E ela precisa de um transplante multivisceral que custa 2,5 milhões. O governo em Brasília já negou a liberação desse valor para que ela faça essa cirurgia. E eu fico imaginando o que aquela mãe, aquela família tem passado, tem sentido. E aquele bebê que várias cenas são colocadas no Instagram, no Facebook, da menina cheia de tubos e canos e mesmo assim sorrindo, feliz no colo da mamãe, recebendo as pessoas. E eu fico pensando, existe escassez de milagres, escassez de fé entre nós. Porque nós já éramos para estar num patamar, queridos, de fé, de ousadia em Cristo, no Espírito, de orarmos e as pessoas serem curadas, não precisar mais nem de transplante, porque Deus, através de nós, nos usaria com tanto poder, com tanta autoridade, que como os apóstolos operavam, que a sombra curava, fazia diferença, a sombra dos apóstolos, pedaço de roupa dos apóstolos, porque eles estavam cheios da virtude do Senhor Jesus, cheios daquele poder que para muitos é um bicho de 4 cabeças, de 5 cabeças, de 7 cabeças, sei lá quantas cabeças. Para muitos, falar em cura dentro da casa de Deus, isso é obra de igrejas que reteté, que falam, eu tenho muito medo dessas coisas, mas eu vou dizer para vocês,
Nós não podemos sufocar o verdadeiro, porque se o verdadeiro é sufocado, não existe propósito na casa de Deus. Não existe propósito em termos igreja, não existe propósito em nos ajuntarmos aqui. Porque o grande propósito, e por isso que Deus manda nos congregarmos, é para que você interceda pelo seu próximo, é para que você faça a diferença na vida de quem está ao seu lado, é para que você impacte o mundo que você vive, não o mundo impacte você, não o mundo transforme você naquilo que o mundo é, porque o mundo jaz no maligno, e a palavra de Deus é clara, que o mundo será destruído pelo fogo de Deus, da ira do Senhor, e tudo que pertence a Ele também. E nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a uma pátria que nos aguarda. E essa pátria, queridos, é uma pátria onde não existirá morte, não existirá dor, não existirá doença. E nós já fazemos parte desse povo celeste. Nós temos em nós a raiz da eternidade plantada desde o Éden, mas que infelizmente o pecado tem destruído. Mas ela está ali pulsante, pronta para desabrochar, para que a igreja reviva, renasça com o propósito dos apóstolos, com o propósito dos 12 naquele tempo. Hoje nós temos que ter esse propósito em nossas vidas, curar aqueles que estão ao nosso redor, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja da forma que for. Você está aqui para ajudar a curar o mundo que está enfermo de maldade, enfermo de infelicidade, de violência, de intolerância, de incapacidade de amar. O mundo está gerando pessoas incapazes de amar, incapazes de levantar os olhos e enxergar Cristo. Eles enxergam tudo, menos aquele que criou todas as estrelas da música. Eles enxergam os artistas de Hollywood, eles enxergam o sucesso pessoal, mas não enxergam aquele que dá a vida, porque sem vida não existe nada disso. E as pessoas estão perecendo por isso. E é por isso também que ao morrerem, como a palavra diz, eles acham que a morte é suprema, que é o fim de tudo, porque eles não têm a esperança que nós temos. Porque nós sabemos no Cristo que cremos, nós sabemos na palavra que temos lido, que temos estudado. O mesmo Cristo que operou na vida de Jairo, através da filha de Jairo, para mostrar para aqueles que eram incrédulos, que pranteavam a morte daquela menina, Jesus chegou com uma boa nova. Ele chegou com a boa nova espiritual. Ela não está morta, ela dorme, queridos. E muitas pessoas estão dormindo nas cadeiras da igreja, dormindo porque não enxergam com os olhos da fé. Mas se a nossa fé for do tamanho do grãozinho, um grãozinho só, nós podemos até perder esse grão. Olha como é pequeno. Num sopro ele se perde, mas é tão pequeno, e mesmo assim diz que se for desse tamanho, nós somos capazes de coisas tremendas. Queridos, o que nós estamos fazendo por nós mesmos? Nós precisamos de um milagre. A Sofia precisa do milagre da cura. Jairo precisou da ressurreição da sua filha. Muitos precisam de cura física, cura espiritual, mas eu creio que a grande maioria da igreja está sedenta, está morrendo em sequidão, como no deserto, em que o povo rodeava e não achava o caminho. Nós precisamos encontrar esse caminho hoje. Se nós não encontrarmos hoje esse caminho, apenas Caleb e Josué entrarão na cidade eterna. Apenas aqueles que estiverem vigilantes e crendo e rompendo em fé entrarão. E nós apenas assistiremos se não estivermos preparados. Mas o meu apelo, queridos, é para que você e eu possamos romper em fé. E romper em fé precisa de muita fé. Romper com os limites humanos, romper com o nosso ceticismo, romper com a nossa incredulidade, porque nós somos incrédulos. Toda vez que nós duvidamos que é possível algo tremendo na casa de Deus, nós estamos sendo céticos. Nós não estamos crendo que Deus é capaz. E Deus é capaz. Ele é capaz de ressuscitar o morto. É capaz de curar todo tipo de enfermidade. É capaz de operar maravilhas, sinais, coisas que nós não podemos nem, muito menos, argumentar contra. Coisas visíveis, palpáveis, concretas. A fé tornando-se concreta.
possamos romper em fé. E eu peço de todo o coração que você ore pela Sofia. Se puder, ajude financeiramente também, eles estão pedindo. É só botar no Facebook, Ajude Sofia, que você vai entrar na página. Essa criança, queridos, para a honra e glória de Deus, e é o meu pedido, que ela possa ser restaurada, se não sobrenaturalmente, com o poder de Deus, como Ele fez com a filha de Jairo, mas que consiga o dinheiro e faça o transplante multivisceral, e resista às cirurgias, e possa viver como uma criança normal, uma criança sadia, uma criança que foi tocada pelas orações e pela ajuda de nós, que temos que impactar o mundo. E o meu desejo é que, se você precisa de um milagre, não sei se de cura física, mas eu creio que todos nós somos doentes espirituais e precisamos desse milagre. O milagre de uma cura espiritual tremenda, para que a partir de hoje venhamos a romper em fé. E que a nossa fé, queridos, não seja apenas o tamanho de um grão de mostarda, mas que cresça de forma tremenda, a ponto de que Cristo Jesus abrevie a sua volta. Porque no momento que você estiver preparado com a sua fé lá no alto, Jesus virá para buscar a sua amada igreja. E o meu clamor é que estejamos preparados e cheios da unção e do Espírito de Deus. Se você deseja um milagre na sua vida, eu peço que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Me abraça com amor, com teu manto eu me cubro, eu creio em ti, Senhor. Deus, traz a tua cura, os teus milagres sobre o teu povo, Deus. Que a nossa fé, Pai, cresça a cada dia, que ao te buscar, Pai, em santidade, com todo o coração, nós possamos despertar o que é em nós, a semente da eternidade, a semente do teu poder, Deus. Aquela semente que muitas vezes caiu naquele terreno que está árido, Senhor, sem vida, mas que o teu Espírito possa regar um bálsamo de cura, de refresco, de refrigério, Deus, para que esses frutos venham brotar e que a tua igreja, Pai, venha cumprir com esse santo propósito, o propósito de amar, de interceder, de fazer a diferença aqui neste mundo, Senhor, de curar, de abrir a boca e liberar cura, liberar bênçãos, liberar vida, Senhor, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos liberar isso, Pai, com todo o nosso coração, e que a nossa fé, Pai, a nossa fé cresça, que nós possamos romper em fé, romper com as limitações humanas, com aquilo que nos leva a descrermos, Pai, na tua mensagem, na tua palavra, porque Satanás tem plantado isso nas mentes e corações de muitos, a incredulidade, Senhor, o ceticismo, mas nós queremos quebrar tudo isso, Pai, porque são ciladas de Satanás para que a tua igreja não cumpra com o papel devido. E nós queremos hoje, Pai, decretar com a autoridade que está em Cristo Jesus, Pai, que tu quebre com toda manifestação maligna, com todo pensamento rebelde, com todo pensamento contra a tua palavra, a tua mensagem, contra o teu poder, contra o teu senhorio, Senhor. Que o teu Espírito se apodere de nós nessa noite, o teu Espírito Santo, e que, Pai, tudo que seja de Satanás caia por terra, todos os argumentos, Pai, todas as intenções, os sentimentos maléficos de Satanás, que muitas vezes rodeiam corações, tornam cativos vidas, Pai. Nós queremos romper com essas cadeias de Satanás hoje. Nós queremos liberar perdão, liberar Espírito Santo, liberar amor, liberar cura, Pai, espiritual e física. Ó Deus, usa-nos nessa hora, Senhor. Usa, viva a tua igreja, Senhor. Nós clamamos nesta noite, Deus, que o teu Espírito, somente o teu Espírito faça morada em nós. Que nada mais além disso, Pai, tenha espaço em nossa vida, e que a tua igreja enxergue pelos olhos da fé o que está por vir. Porque tu conheces o nosso coração, tu conheces a nossa vida, os nossos pensamentos e angústias, tu conheces os nossos sonhos, Senhor. O salmista diz que quando ele estava no ventre, quando ele era um embrião, todos os dias dele já estavam escritos
mesmo antes de existirem. Oh, Pai, aleluia por isso, Senhor. Porque Tu já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Tu conhece as nossas intenções, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Jesus. Oh, meu Deus. Transforma a Tua igreja, Pai. Quebra, Senhor, laços de Satanás, Pai. Transforma esse povo, Senhor, num grande exército de cura, Senhor. De bênção, Pai. Oh, Jesus. Quebra, Senhor, muitos preconceitos, Pai. Quebra, Senhor, usa-nos como vasos em Tuas mãos, mas que reflita a Tua luz, Senhor. Que possamos ser vasos de honra, Pai, não de vergonha, de discórdia, Senhor. Não de separação, ó Deus, não de divisão, mas seja um vaso, Pai, que derrame a unção do Teu Espírito, que agregue, Senhor, porque esse corpo precisa dos membros e cada um precisa um do outro para ser uma igreja viva, para ser uma igreja cheia de poder, Senhor, porque nós vemos as pessoas aí fora perecendo, Senhor, sem luz, sem direção, Pai, nas trevas, no pecado, nas doenças, na intolerância, Pai. Oh Deus, coloque em nós, Pai, este propósito, que possamos cumpri-lo, Senhor. Porque sem Ele, Senhor, não tem propósito uma igreja. Não tem propósito, Senhor. Isso aqui não tem propósito se não for por isso. Se nós não nos amarmos, se nós não vivermos para resplandecer a Tua luz, Senhor. Ó Deus, cura-nos. Realiza esse milagre hoje na Tua igreja, que cada um ao sair daqui possa refletir nisso. A cada dia que acordar, Senhor. A cada dia que abrir os olhos e respirar. Que possa sentir, Pai, o Teu Espírito. Possa ouvir o propósito sagrado que é pertencer a Ti, ó Deus. O Teu propósito sagrado de congregar e de ter uma coisa em mente: que se nós não nos amarmos, não herdaremos a terra celeste. Oh, Pai, nós Te pedimos nesta hora que esse sentimento cresça em Tua igreja e que esta fé, Pai, cresça cada dia mais em nossos corações também. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Vem, Espírito.